do Ateliê Arte em Feltros e hoje a gente vai fazer a nossa segunda aula do projeto Santa Fé Ensina e dentro dessa aula a gente vai aprender esse ursinho super fofo dentro desse tema nórdico e esse ursinho a gente pode utilizar ele como almofada, pode utilizar ele como decoração de nicho, pode utilizar ele de diversas formas dentro do quarto do bebê. Então a montagem dele a gente vai fazer nessa aula. Vamos lá? Nesse ursinho, eu coloquei aqui dentro dele, dentro dessa montagem, né, uma parte em tricotinho, que também em outros lugares é conhecido como I-cord, em outros lugares como rabo de gato. Então a gente vai trabalhar também um pouquinho desse I-cord para trazer um outro material agregado ao feltro e assim a gente conseguir valorizar, né, o nosso trabalho ainda mais dentro do artesanato em feltro. Bom, vamos lá. Como que a gente vai fazer a montagem desse pequeno ursinho? Vou colocar ele aqui e a gente vai fazendo a montagem dele, tá? Como que eu vou começar? Eu optei aqui por fazer esse nosso ursinho com o corpinho já no feltro estampado. Então a gente não vai ter necessidade de estar dividindo, fazendo o corpinho e depois vestindo esse corpinho. Então a gente já vai utilizar ele dividido e assim ele já vai ficar vestido. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar a parte de baixo do molde no feltro estampado, um feltro que eu acho que fica legal aí na decoração que a gente está montando. Então como a gente fez a montagem nessa linha do chevron, essa parte aqui a gente também vai continuar nessa linha do chevron. Mas dentro dos feltros da Santa Fé, como ela tem uma gama de feltros estampados, a gente não precisa ficar só dentro do chevron para trabalhar essa linha aí do nórdico escandinavo, que é como eu falei para vocês na aula passada, são cores bem neutras, né? A gente está trabalhando aqui com o branco, com o cinza, com esse toque de verde, né? Para dar uma vida aí na nossa decoração. Então, dentro dessa decoração e nos feltros da Santa Fé, tem outras estampas também que a gente pode trazer esse detalhe do nórdico para nossas peças. Aqui, o que eu vou fazer? Eu posso trabalhar também, que eu trouxe uma outra sugestão, com o xadrez, né, que seria na linha do preto e branco. Então, dentro dessa linha do preto e branco, a gente também consegue fazer a decoração nessa mesma tendência, tá? Nesse mesmo estilo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Para que eu possa fazer a união desse corpinho, tanto na parte da frente como na parte de trás, eu poderia estar colando eles, tá? Mas a colagem, ela deixa com que a nossa peça não fique tão delicada, não tenha um acabamento tão legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a união dessas duas partes com costura, né? Então, essas peças que a gente está trabalhando aqui, a gente consegue fazer tanto na costura à máquina como na costura à mão. Aqui eu vou começar com a costura à mão, mas quem trabalha à máquina também pode fazer, além de agilizar o trabalho, né? Consegue fazer aqui a emenda das peças também com mais rapidez. Quem não trabalha com máquina consegue fazer também tranquilamente, porque a gente vai utilizar os pontinhos tradicionais aí do artesanato em feltro, que é o caseado, o ponto palito. Então nessa peça em especial a gente vai trabalhar o caseado e o ponto palito, tá? Então vamos lá. Um pouquinho de ponto atrás também a gente vai poder utilizar. Então vamos lá, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte da frente do meu ursinho, tá? Da parte da cabeça, com a parte da frente do meu estampado. Eu vou unir essas duas partes aqui. Ó, vocês podem notar que aqui ela tem o desenho do corte bem certinho no molde. Então, quando termina aqui, deixa uma pontinha, e quando termina aqui, deixa essa pontinha, é onde a gente vai fazer a emenda do nosso corpo. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou seguir
um caseado. Quando a gente faz esse caseado pelo lado avesso, que é o que a gente está trabalhando aqui, a gente tem que deixar, ou pelo menos tentar deixar, o pontinho o mais juntinho que a gente conseguir e o mais apertadinho que a gente conseguir. Como existem algumas pessoas que fazem aquele caseado já bem apertadinho, o feltro ele tem, né, por ordem da coisa feita, né, por ordem da gente já ir caseando e ir apertando bastante, ele vai encolhendo, né, então ele fica menor. Para que isso não aconteça e de repente a gente chegue lá no final e a pontinha que deu certo aqui e que tá dando certo aqui, ela não dê diferença, a gente pode vir aqui com um alfinete e fixar esse alfinete aqui no nosso final, para que o quê? Quando a gente terminar, ele tenha os dois tamanhos. Então não vai ficar aqui faltando, né, para que a gente não feche o corpo igualzinho, e aqui no decorrer do nosso caseado a gente pode fazer com tranquilidade. Então eu vou fechar aqui todinho o corpo, essa união, né, com o caseado. Para que a gente possa ter ali a parte da roupinha, que seria o corpo, com a parte da cabeça do nosso ursinho já unidos, né? Já prontos para que a gente possa fechar ela e encher. Esse processo eu vou fazer tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás. Ah, mas e se eu quiser fazer os corpinhos tudo de uma cor, eu posso? Pode. Ah, se eu quiser fazer a parte da frente dividida e a parte de trás única, eu posso? Pode também. Então, esse ursinho, na verdade, a gente pode fazer da forma que a gente achar que fica mais bonito. Aqui eu trouxe ele em duas cores e, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar a parte do tricotinho, né, que é o acorde ou o rabo de gato, para que, além de disfarçar aquela emenda que a gente fez da divisão do corpo, ele fique mais fofinho, né? Como se fosse um cachecol ali enrolado no pescoço. Então essa é a função, né? Para o nosso tricotinho. Ele vai dar um detalhe no ursinho, ele vai esconder aquela emenda que a gente fez a costurinha e também vai trazer aí um detalhe a mais no nosso bichinho. Aqui a gente está trazendo um ursinho menor, né? A ideia é com que ele fosse uma almofada de berço, mas para que vocês possam fazer à mão ou então utilizar de outras formas, esse molde vocês podem estar alterando o tamanho na hora da impressão, para que vocês possam colocar aí de outras formas também. Até mesmo o próprio molde reduzido, vocês conseguem fazer aí lembrancinhas, né, para que a mamãe possa dar ali no dia do nascimento da criança para as visitas, né, para o pessoal que está indo conhecer o bebê ainda lá na maternidade ou nos primeiros dias em casa. Então fica também aí a dica que dá para fazer como o sachê, né, que é aquele cheirinho que a gente coloca para dentro, né, das peças para que a gente possa dar de presente. Também dá para fazer como chaveirinho. Então vocês têm aí uma infinidade de possibilidades com esse molde bem simples e ao mesmo tempo no final fica bem fofo. Ó, aqui eu já terminei a parte da emenda da primeira parte do corpo, né, que é a parte da frente. Arrematei e fechei. Vou tirar meu alfinete e aí a gente tem aqui, ó, a emenda do corpinho do nosso ursinho, tá? Então esse mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Então eu tenho a parte do avesso
né? Vou virar aqui e aqui a parte do avesso. Então, eu vou emendar os dois aqui, vai ficar direito com direito. E eu vou fazer mais uma vez aqui a emenda desse corpinho. Deixa eu trocar meu alfinete. E vou fazer mais uma vez aqui essa emenda. Bom, aqui então eu já tenho fechado os dois corpinhos. O da parte de trás e o da parte da frente. E para que a gente possa aqui terminar, né, a montagem desse nosso corpinho, desse nosso ursinho, a gente vai colocar aqui o focinho. Esse focinho, até vou colocar aqui para vocês, porque fica mais fácil da gente mostrar. Na outra aula a gente também mostrou, mas como era muito pequenininho, a visibilidade é diferente, né? A visualização é diferente. Então, aqui a gente coloca também esse focinho com um pouquinho de cola de silicone. Um pouquinho de cola de silicone e em volta a gente vai fixar com o ponto palito. Então, eu vou fazer essa fixação toda em volta. Não necessariamente seja obrigatório esse ponto palito. Ele pode ser feito aqui também com o ponto alinhavo, pode ser também feito com o ponto caseado de embutir, né, que é aquele caseado de aplicação. Pode ser feito também com o ponto atrás. Aí vocês podem escolher o ponto que agrada mais para que vocês possam fazer. Então, aqui eu vou fazer o meu todo com ponto palito. Fiz aqui então a aplicação toda do focinho no ponto palito, já arrematei, vou cortar esse excesso. E aqui, o que vai faltar agora? Os olhinhos a gente vai colocar quando o nosso ursinho já estiver pronto, cheio, todo costurado, prontinho, o último detalhe é os olhinhos. Mas o focinho, no focinho, né, tem o nariz e também no bordado da boquinha. O ideal é que a gente faça agora, para que fique mais fácil o manuseio e também para que a gente tenha mais controle da peça. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar a minha linha, vou fazer com cinza escuro, como eu fiz dos outros na aula anterior. Então, eu pego aqui a minha linha com a minha argolinha de 2 fios. Ela vai virar 4 fios. E a gente vai fazer esse narizinho aqui do nosso ursinho com o ponto cheio. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou começar aqui de cima, com o meu nozinho por trás. E vou preencher todo esse triângulo aqui do narizinho dele com a linha. Então, eu venho aqui, faço um pontinho, né, que é esse pontinho mais largo.
volto por baixo, venho aqui e faço outro pontinho, ó, do lado. Aí eu vou lá pro outro lado, tá? Venho pra cá, faço mais um pontinho. Aí venho do ladinho aqui, faço mais um pontinho. Aí vai ficando bem bonitinho, vai fechando aqui a parte do narizinho. Venho aqui em cima agora desse lado, vou lá pro meio novamente. Venho deste outro lado agora, vou fazendo um lado de lá e um lado de cá. Aí venho pra cá novamente, deito aqui a minha agulha, ó, pra ver que tá retinho, entro aqui, vou encaixar novamente aqui desse lado, deito aqui a minha agulha. E vai fechando o furinho aqui do meu narizinho. A gente vai sempre tentando deixar a mesma medida, né, dos dois lados, para que ele vá fechando no meio. Então aqui eu vou mais um pontinho, ó. Tentando não deixar ela embolar, né? Porque como a gente está trabalhando aqui com 4 linhas, a facilidade dela embolar é muito grande. Então a gente sempre tem que ficar atento aí a puxar todos os fiozinhos e não deixar com que ela embole, tá? Ó. Vamos lá para mais um pedacinho. Sempre cuidando aqui para que todos eles venham juntos, né? Mais um pedacinho aqui. Vou ajeitar aqui a minha linha, ó, para puxar tudo junto. Mais um pontinho aqui. E mais um pontinho aqui. Fecho aqui no meio com mais um último pontinho. Olha que bonitinho. Fica bem fechadinho aqui no meio. Como a minha linha já tá curta, eu acredito que não dê para eu bordar todo o meu comecinho, né, da boquinha e fazer as curvinhas. Eu vou fazer um pedacinho aqui, vamos ver até quando vai dar. Eu acho que uns 2, 3 pontinhos só. Vem mais para baixo e aqui eu já tô emendando no ponto atrás. Venho aqui mais uma sequência, ó. Aproveitando os meus 4 fios aqui, para que a gente possa fazer o bordado aqui da boquinha. Mais um pouquinho aqui para baixo. O contorninho aqui realmente não vai ser possível, porque eu tenho pouca linha. E a gente arremata e continua fazendo com mais um pedacinho de linha. Agora aqui eu já não vou fazer mais, tá bem curtinho. Vou arrematar, fiz aqui um cantinho, ó, e agora eu vou passar pro outro lado. Quem quiser pode arrematar aqui e continuar do outro lado.
Como aqui a gente tem duas camadas de feltro, né, que seria essa do focinho mais a de baixo da parte da cabeça, então não tem problema a gente cruzar a linha, porque a gente não vai ter essa linha aparecendo lá atrás. A gente tem duas camadas aqui de feltro. Mas quem não se sentir confortável, preferir cortar a linha e ir lá para o outro lado, pode fazer assim também, tá? Aqui a minha não vai aparecer, então eu vou seguir aqui adiante, fazendo esse próximo pontinho, esticando sempre a minha linha para que ela não embole ou não fique folgada, né, aqui em cima, que fique um bordado bem feitinho. Então, aqui eu tenho já o focinho bordado, fixado, já tenho também os corpinhos, né, unidos ali, a cabeça com o corpo. Agora eu vou posicionar aqui e começar a fazer o caseado. Então, a gente vai casear todo o corpinho, caseando todo o corpinho. A gente vai deixar uma abertura para encher e fechar. E aí, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, pronto para encher, tá? Então, aqui eu tenho já as emendas, os bordadinhos. Como eu falei para vocês, os olhos a gente não vai colocar agora. A gente vai fazer o enchimento aqui com a fibra siliconada, antialérgica, né? Para que a gente possa aí trabalhar com tranquilidade para oferecer uma peça que vai ter contato com o ambiente do bebê. Então, a fibra, a gente, mesmo que ela já venha assim super macia, super branquinha, né? A gente vai abrir ainda um pouquinho mais ela, ó, para que a gente possa direcionar essa fibra dentro das áreas aqui do nosso ursinho. Então, eu vou começar aqui, começar colocando aqui no bracinho. Quem tiver um enchedor de plumante, quem tiver um hashi, ou até mesmo conseguir fazer com a própria tesoura, pode fazer, tá? Aqui eu tô fazendo o direcionamento aos pouquinhos, então eu coloco aqui no bracinho, depois eu vou colocar aqui no outro bracinho, nas orelhinhas, eu vou direcionando para os lugares ali que o acesso é menor, tá? Primeiro eu vou fazer todos esses preenchimentos aqui em volta, para por último colocar a fibra dentro da parte maior do corpinho. Então eu venho aqui, vou colocar primeiro nas orelhinhas e nos bracinhos, e depois eu direciono para o restante do corpo. Essa fibra da Santa Fé, por ser antialérgica, a gente consegue trabalhar com bastante tranquilidade para oferecer peças que vão ter contato tanto com o bebê, né, quanto com a área onde o bebê vai fazer o uso, né, brinquedos, né, para crianças menores. Então, aqui eu coloquei nas duas partes de cima da cabecinha e vou colocar também no outro bracinho. Vou começar aqui no outro bracinho. Então, aqui eu já enchi os dois bracinhos
e aqui a parte de cima das orelhinhas. Agora a gente vai completar o corpinho. Eu nunca gosto de colocar fibra em grande quantidade de uma única vez, porque ela não é direcionada para o lugar que a gente quer, ela pode embolar no meio do caminho e depois ela ficar com áreas vazias. Então eu gosto de colocar sempre em pouca quantidade. E aqui eu vou direcionar para a parte dos pezinhos. Continuo abrindo a fibra, mesmo ela sendo macia, eu gosto de colocar aos poucos e sempre bem abertinho. Eu vou encher aqui até o fim e vou fechar essa lateral aqui do nosso ursinho. Eu vou colocando a fibra e vou fechando. Então assim, eu cheguei num ponto onde eu vou colocar a fibra, vai depender muito da forma que vocês querem, tá? Eu gosto da minha peça bem cheinha, bem gordinha. Como vai se tratar no caso aqui de uma almofadinha, o que eu vou fazer? Eu vou encher ela bem cheia, mas como ela não é uma peça que vai ter a necessidade de se sustentar de pé, então eu vou deixar ela cheinha, mas não dura, mas não aonde um ponto de eu apertar a peça e ela estar dura. Então ela vai ficar fofa, mas ao mesmo tempo ela vai estar bem esticadinha, né? Porque ela vai estar bem recheada com a fibra siliconada. Então, aqui o que eu vou fazendo? Cheguei num ponto agora onde eu vou fechar. Então, eu vou usar aqui o meu caseado para começar o fechamento. E aí, além de eu estar fechando, se eu vejo que tem a necessidade de colocar mais fibra, eu vou completando essa peça com fibra, tá? Então, vamos lá. Vou começar a fechar, então, o meu ursinho. Vou juntar aqui as duas partes. E vou começar a fazer o fechamento aqui do meu ursinho. Cuidando sempre para ficar um fechamento legal. E um fechamento bem parecido com os outros pontinhos ali que a gente começou a fazer a peça. Depois a gente pode utilizar o ferro a vapor com um pedacinho de tricoline por baixo
para poder passar a peça também, para que ela fique bem legal, bem lisinha, né? Com um bom acabamento. Emendando aqui, fazendo esse fechamento, ó, tá vendo que ele não tá idêntico? Aí aqui, ó, eu vou ajeitando com a fibra. E aí ele vai assentando essa fibra e mais pra frente, ali faltando uns pontinhos, eu vou ver se precisa de mais fibra ou não. Depois a gente pode utilizar o ferro a vapor com um pedacinho de tricoline por baixo para poder passar a peça também, para que ela fique bem legal, bem lisinha, né? Com um bom acabamento. Emendando aqui, fazendo esse fechamento, ó, tá vendo que ele não tá idêntico? Aí aqui, ó, eu vou ajeitando com a fibra. E aí ele vai assentando essa fibra e mais pra frente, ali faltando uns pontinhos, eu vou ver se precisa de mais fibra ou não. Aqui eu vou colocar só um pouquinho mais de fibra, para que não fique fundo esse pedacinho. E a gente já vai fechar. E aqui a gente já vai fechar assim que colocar aqui essa fibra, para que ele não fique com um furinho aqui, né? Porque se fica faltando fibra, ele fica mostrando uma parte mais fundinha. Não é isso que a gente quer, tá? A gente quer que ele fique o mais possível perto dos ladinhos, todos iguais. Vou colocar minha fibrinha aqui pra dentro. Ajeitar aqui a minha linha. Vou dar um pontinho a mais aqui. Já arrematar e esconder a minha linha. Agora aqui, ó, eu vou ajeitando a minha, aqui a minha costurinha e o meu feltro. Depois eu passo o ferro e aí a minha pecinha já está 100% lisinha e pronta para mandar para o cliente. Bom, aqui eu coloquei para vocês a sugestão de um cordão de tricotinho para que a gente possa colocar aqui como cachecol no nosso ursinho. Para que a gente possa fazer esse processo aqui de colocar o cachecol no nosso ursinho, antes disso eu vou colocar os olhinhos, porque aí ele já fica pronto para colocar o cachecol e finalizar o processo de montagem. Então aqui o que eu vou fazer? É o mesmo processo do nosso ursinho menor, tá? O que a gente fez ali para colocar no enfeite de porta na outra aula. Só que a diferença dele, inclusive eu vou até fazer com uma agulha maior para ficar mais fácil de mostrar para vocês. O processo, a única coisa que é diferente é que o olhinho que a gente vai colocar nesse nosso ursinho, ele não é uma pérola. Ele é uma meia pérola. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, dar um pontinho aqui no meio. Ó, tô com a minha agulha aqui, com a minha linha, com a argolinha. Vou passar 2 vezes aqui para deixar ela bem firme, ó.
e eu tô fazendo isso tudo com a linha branca, tá? Mas eu posso fazer aí com a linha da cor que a gente estiver utilizando o feltro. Vou vir para trás, vou puxar e também começar a fazer o aprofundado aqui. Então, eu venho aqui, volto, próximo dali onde eu tô fazendo a profundidade, puxo de novo, ó, eu vou deixando ele bem fundinho, para que ele não vá ficando aquele fundinho com as ruguinhas em volta, a gente vai fazendo várias vezes, vai e vem, e cada vez a gente vai puxando um pouquinho mais. Aí ele não fica com aquela volta, né, com aquele rugado. Então aqui eu fiz uma vez, eu vou arrematar aqui atrás, e para mim essa profundidade já está ótima. Então faço 2 vezes aqui, arremato e eu já vou lá pro outro lado. Então daqui mesmo eu já passo lá pra frente, ó. Venho aqui, puxo, vou voltar lá para trás, de preferência sempre na mesma direção, né? Para que a gente não fique aqui com os furinhos atrás tortos, mesmo que seja atrás, não precisa ficar torto. Volto de novo lá para frente, puxo e vou fazendo essa profundidade aos poucos. Mais uma vez aqui, vou mais uma vez lá para trás e puxo, tá? Aqui para mim também já tá legal essa profundidade, vou arrematar aqui. Passar 2 vezes aqui e vou esconder a minha linha. Fiz aqui esse processo, agora sim, ó, 2 coisas que a gente precisa pensar. Essa peça vai ficar dentro do berço da criança? Se for ficar dentro do berço da criança, a gente não pode colocar peças que possam se soltar lá dentro, né? Que a criança possa vir a colocar na boca ou coisas parecidas. Então a gente tem que colocar aqui ou uma bolinha do próprio feltro, ou então pintar o olho, né? Ou então realmente ao invés de colocar uma meia pérola, colocar uma pérola. Então, como eu estou fazendo aqui a peça com a meia pérola, o que a gente indica? A gente indica para nicho, para lembrancinha, e aqui também para não correr o risco de soltar, o que eu vou fazer? Vou vir aqui com essa meia pérola e a cola T6000, porque depois de 72 horas ela vai dar uma fixação nessa pérola onde ela não vai mais descolar, mesmo que venha a ser lavada aí essa peça. Tá? No caso da cola de silicone ou da cola quente, existe uma grande possibilidade dela soltar. Então, o ideal é sempre fazer essa fixação com uma cola que a gente saiba aí que ela não vai soltar depois que for lavada. Eu coloco aqui com bastante cuidado, vou segurar um pouquinho aqui para que ela possa ficar bem firme. E aí a gente vai ter o nosso ursinho, até ficou um pequenininho e um grandão, para que fique com o nosso ursinho bem firme aí nos olhinhos. Bom, fizemos agora isso. Essa parte que eu coloquei para vocês do tricotinho, eu vou fazer uma cordinha. Essa cordinha que eu tenho aqui, ela vai ter 60... 60, 70, quase 80, 78,
tá? Eu fiz aqui um I-cord de 78, um cordãozinho, né, de 78 centímetros. Eu vou mostrar para vocês como que inicia na maquininha e o processo sequencial é o mesmo, tá? Então eu trouxe aqui um pedacinho para mostrar para vocês como que vai ficar e já trouxe um pronto. Bom, para que a gente possa fazer aqui o nosso I-cord, eu vou pegar aqui a minha linha ou a minha lã, né? Eu tô utilizando aqui uma lã. Essa minha lã, ela tem 500 tecs, então ela não é uma lã de um valor muito alto, ela é uma lã de um valor bem acessível, tá? Então assim, não tem a necessidade de ser aquela lã muito cara, né? E também não precisa ser aquela lã mais baratinha, tá? A gente pode escolher aí uma lã de uma qualidade que não vai causar nenhum tipo de alergia aí pro bebê, tá bom? Caso ele venha ter contato com a peça. Então vamos lá, vou pegar aqui a pontinha da minha lã e vou passar aqui no furinho da minha maquininha, tá? Aí essa maquininha vai ter o peso, né? Que é esse clips aqui que ele tem um peso. E aqui a parte da manivela que vai fazer a parte do tricotinho pra gente. Então o que que eu faço? Eu passo a minha lã primeiro nessa abertura, vou jogar essa minha lã lá por dentro. Essa minha lã vai sair aqui por baixo e eu vou prender ela nesse peso. Há algumas pessoas, tá, que recomendam aumentar esse peso. Eu particularmente gosto de aumentar o peso para que ela não enrosque dentro do tricotinho, tá? Mas aí conforme vai girando, vocês vão observando para ver se tem essa necessidade, tá? Então como que a gente vai iniciar aqui? Ele vai ter 4 garrinhas e conforme a gente vai virando a manivela, essas garrinhas elas vão se movimentando, tá? Elas vão subindo e descendo. Então o que que eu vou fazer primeiro? A primeira garrinha que já está aqui de pé, ela vai agarrar aqui a minha lã. Então eu seguro aqui com a minha mão, deixo ela esticadinha aqui, seguro com a minha mão e vou girar a manivela com a mão direita. Então eu vou vir aqui, vou pegar a primeira garrinha, vai pegar a minha lã, a segunda garrinha não vai pegar a minha lã. Então eu vou vir aqui com uma agulha e vou levantar para que ela não pegue aqui a minha segunda garrinha. A minha terceira garrinha vai pegar a lã, a quarta garrinha não vai pegar a lã, tá? Deixa eu tirar ela daqui. Não vai pegar a lã. Depois desse processo, todas elas vêm pegar a lã. Então aqui, ó, a primeira novamente ela vai descer e essa terceira, essa garrinha que sobe, ela vai soltar a lã, ó. Ela vai passando por dentro e fazendo o trançado. Agora a segunda vai pegar e aqui, ó, a gente tem que observar o seguinte: se a nossa garrinha vai subir, né, o fechamento dela aqui vai subir. Se subir esse fechamento, tá tranquilo, ela vai fazer o nosso trançado igual, né, igualmente em todos os lados. Caso essa garrinha, essa terceira garrinha aqui, né, ela fique presa para baixo, então o peso não está suficiente, aí a gente tem que colocar um pouquinho mais de peso, tá? Às vezes ali um potinho de tinta, a gente anexando ali no nosso clips, ele vai funcionar melhor, tá? Então aqui, ó, eu vou girar e ela vai suspender e pegar. E isso a gente vai fazer por todo o processo do nosso tricotinho.
conforme a gente vai fazendo, ele vai saindo embaixo ali onde tem o nosso clips, ele vai saindo já pronto. E a gente vai fazer a medida ali que a gente desejar. Nesse caso aqui, eu tenho 80, quase 80 centímetros, né? 78 centímetros de rabo de gato ou tricotinho ou I-cord, para que a gente possa colocar aqui no nosso ursinho. Ó, que ele não pegou, tá vendo? Eu vou voltar aqui, ó, volto. Ó, agora ele vem. Então, quando ele não está soltando aquela garrinha para fazer o trançado, é que o peso não está suficiente. A gente tem que colocar um pouquinho mais de peso, tá? Vamos ver aqui se já tá saindo aqui por baixo para eu poder mostrar para vocês como que vai ficar. Aqui também não veio. Vamos ver se a gente já consegue soltar. Acho que já tá legal aqui. Vamos soltar ele. Eu vou soltar o meu aqui, tá? Porque eu não vou mais trançá-lo, para que vocês possam ver como ficou. Ó. Então, ele vai trançando aqui o nosso tricotinho e vai saindo o processo aqui, o tamanho que a gente quiser, tá? Nesse caso que eu tenho aqui do meu, é 80 centímetros. Tá? 78 a 80 centímetros. Então, todo o tricotinho que a gente for fazer vai ser nesse processo dentro dessa maquininha, e aí a gente vai ter aqui o nosso cordãozinho para decorar o nosso ursinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu cachecol aqui no meu ursinho, vou dar uma volta, vou dar outra volta, e aqui eu vou amarrar o cachecol no meu ursinho. Coloco aqui no pescocinho dele, para que a gente possa deixar ele bonitinho, decoradinho aqui. E venho com a cola quente para fixar esse cachecol. E aí aqui a gente vai finalizando o nosso ursinho, e pode ser utilizado aí, como eu coloquei para vocês, como decoração do quarto, como almofada, reduzindo o molde. Olha, esse aqui ficou maiorzinho, esse aqui ficou menorzinho. A gente tem como finalizar ele como quadrinho, né, enfeite do nicho, também como almofada, diminuindo como chaveirinho, né? Então assim fica a nossa aula terminada aqui do nosso projeto Santa Fé Ensina, e vamos para a terceira aula, que vai ser o nosso varal. Varal onde a gente vai poder colocar no berço, onde a gente vai poder colocar aí na parede também para fazer a decoração com o nome da criança.